Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje não é sexta-feira, mas é quinta-feira, feriadão, no dia 7 de setembro. E aí, onde você vai curtir o seu feriado? Vai curtir o seu feriado com a família, vai passear, vai à praia? Enfim, hoje, quinta-feira, 7 de setembro, dia da proclamação da independência do Brasil, foi proclamado dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, onde o Brasil tornou-se independente de Portugal. E a partir desse momento, o Brasil começou a tomar as suas próprias decisões sem depender da coroa portuguesa. 7 de setembro de 1822. Por Dom Pedro I. Então, aí vem a seguinte pergunta. Bom, quinta-feira é feriado. A partir de que dia, a partir de qual data nós podemos emendar? Será que quarta-feira já pode ser um feriado, na véspera, e na sexta já vai emendar e vamos ter aí 5 dias de férias? Em pleno mês de setembro? Será que isso é possível? Bom, nesse vídeo eu quero explicar algumas implicações legais e trabalhistas, com relação ao feriado 7 de setembro. Então, o feriado 7 de setembro é um feriado a nível nacional. Ele é um feriado onde foi decretado existe uma lei federal. Deixe-me ver aqui o número da lei. Ele está previsto na lei 662 de 1949 e é permitido apenas atividades essenciais. Mas já existe a lei 605 de 1949, conhecida como lei do repouso, onde proíbe expressamente o trabalho em dia de feriados e os trabalhadores receberão o dia em dobro. A CLT autoriza que as normas coletivas estabeleçam a troca de um dia de feriado, sendo que o trabalhador também pode negociar para tirar a folga em outra data, segundo a advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamac, sócia da Burlamac Consultores. Então, de acordo com a opinião dessa advogada e de acordo com a CLT, por exemplo, muitos querem emendar o feriado, na sexta-feira. E aí, existe previsão legal para isso? Vai depender muito de cada município, de cada estado, Porque o feriado é 7 de setembro, quinta-feira. Não existe previsão legal de feriado na quarta e feriado na sexta-feira. Então, se o trabalhador ele quer emendar esse feriado, ele tem que negociar com o seu empregador, porque não existe uma previsão legal. Ele pode negociar através de banco de horas, ele fazendo essa compensação em outro dia, que não seja aos domingos, pode ser aos sábados e durante a semana, para ele pagar esse dia, Então ele emenda esse feriado e ele faz uma compensação através do banco de horas e ele fica devendo esse dia, Na quarta-feira é feriado? Claro que não. Agora tem muita gente que já começa a feriar na quarta-feira. Somente se existir um decreto, uma portaria, uma regulamentação daquele órgão dizendo que é feriado. Mas alguns órgãos, eles reduzem a carga horária na quarta-feira e faz a decretação de um ponto facultativo na sexta-feira. Então, o servidor público acaba emendando na sexta-feira, mas isso tudo dentro de uma previsão, de uma portaria, uma instrução normativa, um decreto, alguma coisa assim. Então, salvo o contrário, amanhã não é feriado, o feriado é hoje. Então, quem trabalhar hoje, 7 de setembro, ele tem direito a receber em dobro, 100% hora extra. E quem não quiser trabalhar amanhã pode combinar um acordo com o seu patrão e ele fazer uma compensação. Então, aqui eu tenho uma notícia aqui do Globo, onde eles vêm falando o seguinte:
Em alguns casos, né, fala aqui que em alguns casos pode render até 5 dias. Alguns servidores públicos, muitos têm folga a partir da quarta-feira, mas nem todos os trabalhadores podem usufruir dessa emenda com o fim de semana. Então, geralmente quem usufrui desses feriados prolongados são os servidores públicos, né? Quem é da esfera privada é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e não existe em nenhum capítulo ou artigo da CLT trazendo essa previsão da folga na sexta-feira, né? A lei trabalhista não prevê a obrigatoriedade da empresa conceder essa folga prolongada, então não existe previsão. Nesse caso, pode ser negociado com o patrão, como eu já disse, né? Então, de forma geral, quarta e sexta-feira não é feriado e são dias normais de trabalho. Então, vamos supor que o funcionário, eu vou faltar, não estou nem aí. Então, o patrão pode descontar do salário dele, pode lhe aplicar uma pena de advertência e caso haja uma reincidência, ele pode ser demitido por justa causa. Então, quando o empregador determina, ou a própria lei determina que não é ponto facultativo e não é feriado, e o funcionário continua insistindo em não trabalhar, em faltar ao serviço, o empregador tem essa previsão de emitir uma advertência e ele ser penalizado com uma advertência e se houver uma reincidência, ele pode ser demitido por justa causa. Então, não pensem vocês, eu vou faltar e pronto, que não é bem assim, né? Na portaria 11.090 de 2022, o governo federal não incluiu essa quarta-feira e a sexta entre os dias de ponto facultativo para servidores públicos. Então, no caso, o governo federal não é ponto facultativo, né? No entanto, a véspera do feriado, você terá expediente reduzido nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, localizado nas esplanadas dos ministérios, deverá ser encerrado às 17 horas. O ponto facultativo também pode acontecer para servidores estaduais ou municipais, ou em um órgão público específico, explica o advogado Fábio Medeiros, sócio do Lobo de Riso, escritório de advocacia. Então, para os servidores públicos do governo do Distrito Federal, haverá ponto facultativo nesta quarta e na sexta-feira. Então, no Distrito Federal é uma coisa, o governo federal é outra coisa, entendeu? Então, existem essas normas específicas para cada estado. No entanto, a CLT autoriza que as normas coletivas estabeleçam a troca de um dia de feriado, sendo que o trabalhador pode negociar para tirar a folga em outra data. Então, conforme eu já afirmei antes, né? Então, é isso aí. Antigamente, no governo Sarney, já era de praxe, né? Era de costume fazer as pontes, emendar. Às vezes o feriado era na segunda, ele antecipava para... já era na terça, ele antecipava para a segunda. O feriado era na quinta, ele jogava para a sexta. Então ele fazia uma troca desses dias de feriado. E fazia-se uma ponte, né? Então acontecia essas coisas aí. Então é isso aí, pessoal. Continue assistindo os nossos vídeos. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Então essas são as implicações que eu vim trazer aqui com relação ao feriado 7 de setembro. O feriado é na quinta-feira, não é na sexta-feira. Então não há ponto facultativo na sexta-feira. Somente em alguns locais onde se decreta, mas a nível federal, a nível geral, não é ponto facultativo, ok? Todos tenham um bom feriado. Que aproveitem, fiquem ao lado de suas famílias e aproveitem o feriado, ok? Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.